Boa tarde, Carlos. O primeiro ponto para a gente poder falar de transposição é que nós temos objetivamente que separar a crise política que acontece nesse momento de qualquer questão de ordem jurídica, né? Então, avaliando sobre a perspectiva política, hoje nós temos uma crise econômica que arrasta todo mundo. Então há uma grande preocupação da União em economizar. Ao mesmo tempo, existe uma crise estabelecida entre o Planalto e os servidores públicos federais, há uma greve, né? E uma série de outros fatores de política interna que têm dificultado essa negociação. Então, isso é uma questão. A outra é saber se os instrumentos jurídicos que existem até agora são aptos ou não a realizar aquilo que costumeiramente tem se chamado de transposição, ou não, e se esse instrumento é apto, em que condições, e quem são os beneficiários desse fenômeno chamado transposição. Então, vamos começar com uma dúvida mais frequente, que quem deu origem a ela foram os próprios rondonienses, não foi a AGU. Quem primeiro questionou o limite foi a própria imprensa, alguns colegas locais, e esse assunto tomou dimensões e chegou até a AGU. 87 ou 91. Quem conhece a história da Emenda Constitucional 60, sabe que foram feitas duas PECs anteriores a elas, a primeira arquivada e a segunda de autoria da senadora Fátima Cleide, que claramente contemplava os servidores até 1991. O PT, representado aí pelo senador Luiz Mercadante de São Paulo, então ele se insurgiu contra esse limite até 91 e disse que o Senado só aceitaria o limite estabelecido até 87. Foi modificada a redação desse projeto, dessa PEC, desse projeto de emenda constitucional, e posteriormente foi retirado expressamente aquele trecho que se reportava servidores contratados até 1991. A bancada local, precisando de uma solução para tentar transpassar por esse problema, tentar realmente driblar esse problema político, quis criar uma redação que pudesse confundir então essa oposição do PT e do presidente Lula à época. E usaram essa parte final, eu preciso ler para que vocês entendam, eles criaram essa parte final que causa toda essa confusão. A redação do artigo 89 da DCT ficou dessa forma: os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do território federal de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas funções, prestando serviço àquele território na data em que foi transformado no Estado, bem como os servidores e policiais militares alcançados pelo disposto no artigo 36 da Lei Complementar 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro governador eleito, em 15 de março de 87, constituirão, mediante opção, quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento a qualquer título de diferenças remuneratórias. Agora, o que diz o artigo 36 da Lei Complementar 41? As despesas, vírgula, e essa vírgula é importantíssima, até o exercício de 1981, vírgula, inclusive, vírgula, com os servidores de que trata o parágrafo único do artigo 18 e os artigos 22 e 29 desta lei, serão de responsabilidade da União. Muito bem. Os artigos 18, 22 e 29 desta lei dizem o seguinte: 18. Serão postos à disposição do Governo do Estado, a partir da vigência desta lei, com todos os direitos e vantagens, dos servidores públicos nomeados
ou admitidos até a data da vigência da Lei número 6550, de 5 de julho de 1978, em exercício a 31 de novembro de 1981, na administração do território federal. Então, servidores que estavam em exercício até 31 de dezembro. Perfeito. 22. O pessoal militar da Polícia Militar do Território Federal de Rondônia passará a constituir a Polícia Militar do Estado de Rondônia, assegurados os seus direitos e vantagens. E o 29 diz: os servidores contratados pela administração do Território Federal de Rondônia, após a vigência da Lei 6550/78, em exercício a 31 de dezembro de 81, passam, a partir desta lei, a integrar a tabela especial de empregos em extinção do Governo do Estado de Rondônia e deverão ser absorvidos nos quadros e tabelas a que se refere o artigo 19 desta lei, dentro do prazo máximo de 2 anos da data de instalação do Estado, observadas as normas estabelecidas para a contratação de pessoal mediante concurso público. Então, a primeira leitura que se fez é que esse trecho da emenda constitucional 60 está antes do limite de 87, não, então ela deve estar se referindo, se está antes de 87 e faz expressa menção a esses dispositivos, ela estaria se referindo então só a esses servidores que, em regra, em exercício no território federal de Rondônia em 1981. Isso é uma leitura equivocada, porque o artigo 36, ele diz as despesas, inclusive com aquele pessoal que já era federal e que passa a ser transposto naquele momento para o quadro do Estado de Rondônia, serão custeadas pela União. E toda a despesa de pessoal contratado pelo Estado também. Então, esses e aqueles outros que futuramente fossem contratados pelo Estado de Rondônia foram custeados pela União por conta dos efeitos do artigo 36. A União, face a esse argumento, disse não foi assim. As despesas, até o exercício de 91, inclusive, com os servidores, e fez uma interpretação gramatical, disse não, esse artigo só custeava estes servidores. Isso também foi provado que não é verdade, porque sob o aspecto histórico está documentado, a União custeou todas as despesas do Estado de Rondônia, na verdade até março de 1992, por força do artigo 36, e na época o governador Oswaldo Piana conseguiu, junto ao então presidente Fernando Collor, um prolongamento até março de 92 dos efeitos desse artigo através de um decreto presidencial. Então, os servidores atingidos pelos efeitos, ele diz efeitos do artigo 36, alcançados pelos efeitos do artigo 36. Ele não diz os servidores descritos no artigo 36. Se dissesse os servidores descritos no artigo 36, eu só poderia me reportar aos servidores descritos no artigo 18, 22 e 29, que esses estão expressamente inseridos no artigo 36. Mas ele fala efeitos do artigo 36. Qual é o efeito do artigo 36? É custeio de todas as despesas do Estado de Rondônia, inclusive com servidores, afora aqueles já descritos no artigo 36. Então, contra essa oposição feita sob interpretação lógica e teleológica do artigo 36 e a interpretação histórica, a constatação histórica dos efeitos desse artigo, não pode afastar que os servidores contratados e pagos até 1991, 31 de dezembro de 1991, são alcançados por esses efeitos. Então, para mim, essa discussão hoje é muito mais política, ao contrário do que disse a presidente Dilma, do que propriamente jurídica, porque do ponto de vista jurídico já está esclarecido. O próprio ex-ministro do STJ, José Delgado, que foi contratado para dar parecer sobre a matéria, ele reafirma todos esses pontos na sua peça. E o ministro tem um compromisso com a sua história,
ele não iria simplesmente defender uma tese porque foi contratado para isso. Então, não só eu, como outros pesquisadores, juristas e curiosos do direito, que têm acesso a esses dados, concluíram e podem vir a concluir que esse limite é efetivamente 1991.